Bora de história do Rengar explicada. Lembrando, isso daqui é a história do Rengar, que deve pegar um pouquinho o Kha'Zix. Mas não é a história Rengar versus Kha'Zix. Mas tudo bem, vocês decidiram. Esta noite nós caçaremos. Fala, Pega meu os amigo dois. do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o Alessio e seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico. Dando sequência aos vídeos da enquete, que eu falei que eu faria tanto do Veigar quanto do Rengar, então bora Mano, conhecer um cara a que história tem o do nick de caçador Rengar das underline florestas TX, de ele Shurima, mandou que ele acabou de e chegar. do novo reino, Bem Istop. propício, Você tá, tem Dog? coração Senta aí, de vamos guerreiro. ouvir sobre o seu Vou ficar membro. com ele. História do Rengar explicada. O acossador? Não. O caçador de troféus. Já deixa o seu like antes que você vire colar de presas e bora! A tribo dos Quilash é uma comunidade vastaia que fica vagando pelas regiões de Shurima, tentando conquistar novos territórios e presas prestigiosas. Para você ter uma ideia de como os Quilash agem, numa noite, numa disputa territorial, eles assassinaram a mãe adotiva da Nidalee com lâminas e lanças durante a luta. Mostrarei a esses gatos domésticos o que são garras de verdade. O chefe da tribo, o Ela Ponjaf, disse que ela busca fala como isso, ideal velho. para todos os seus seguidores a honra e glória de uma boa caçada. É o esporte deles. Mas ele teve uma grande decepção na vida quando teve o seu filho Rengar. Os Quilash Meu são leões Deus, fortes igual e eu. astutos, e o Rengar nasceu muito pequeno, e isso chamava a atenção dos outros membros da comunidade de uma forma bem negativa. Ele seria um péssimo caçador e uma vergonha para representar a tribo. Então, durante a infância, ele se tornou motivo de piada dos outros Vastaia, mesmo sendo o filho do chefe da tribo. E o líder, Ponjaf, falhava totalmente como pai também. Ao invés dele ensinar as técnicas de caça para seu filho, ele preferiu deixar ele de lado, acreditando que um dia, com o tempo, o Rengar acabasse morrendo de fome. Então, triste e envergonhado por não ser um bom caçador, o Rengar decidiu abandonar os Quilash. Estou apenas começando. Vagando por aí, ele ainda tentava caçar um ou outro animal para tentar se alimentar, mas no final ele só conseguia mesmo era comer larvas e plantas. O Rengar era um alvo tão fácil, tão destreinado, que um dia ele foi quase morto por um caçador humano. Marcon, o caçador, vendo aquela criatura praticamente indefesa, ele pensou que o Rengar não era digno de morrer pela lâmina dele, então ele poupou a vida do Rengar. Durante meses ele ficou seguindo esse caçador e se alimentando da pilha de corpos deixado para trás por ele. O Rengar ficava observando com muita atenção o caçador para tentar aprender alguma tática de caça, porque assim ele nutria alguma esperança de que um dia ele poderia voltar para sua tribo como um ótimo caçador. Mas o Marcon perdeu a paciência com o Vastaia, se cansou do Rengar seguindo ele como se fosse um filhotinho assustado, então o caçador colocou uma faca no pescoço do Rengar e disse que o único caminho para se tornar um caçador era caçando. Então ele jogou o Vastaia para dentro de um desfiladeiro junto com a faca e obrigou o Rengar a ter que lutar contra uma fera. Uma lembrança de minhas conquistas. A partir daí, ao longo dos anos, o Rengar foi se esforçando cada vez mais, buscando presas mais poderosas e mais perigosas. Eu busco apenas os mais fortes. Mas mesmo assim, o Vastaia sabia que ele nunca seria tão grande quanto os outros Quilash. Então, sabendo disso, ele estava determinado a compensar a sua estatura em ferocidade, sendo o Quilash mais feroz e mais implacável de todos. Mais presas. Mais recompensas. Quando Rengar decidiu que já era tempo dele voltar para a tribo dos Quilash como um verdadeiro caçador, ele não voltou com cicatrizes, mas sim com troféus. E esses troféus eram carcaças dos seus abates, com as presas e crânios que ornamentavam o seu semblante aterrorizante, formando a sua armadura. Cada troféu, uma vitória. No dia em que o Rengar chegou no acampamento dos Quilash, ele impressionou a muitos com a sua evolução, mas não conseguiu impressionar aquele que ele mais queria, o seu pai Ponjaf. Ele fez pouco caso dos troféus do seu filho, zombando dele, e ainda disse que ele só seria aceito de volta como um verdadeiro caçador no dia em que o Rengar trouxesse a cabeça de uma criatura do vazio extremamente adaptável e que estava aterrorizando a tribo Vastaia, a criatura Kha'Zix. Criaturas inteligentes. Ah, então é por isso que ele é rival do Kha'Zix. A grande particularidade do pai Kha'Zix dele, é a vagabundo, adaptação, revolução cada vez que ele derrota um adversário. Consumir e adaptar.
Quando ele saiu do vazio e chegou em Runeterra, ele era só uma aberração frágil e com fome, e tudo que ele encontrava para se alimentar era pequeno demais para ele se desenvolver como ele precisava. A origem dele é mais ou menos parecida com a do Rengar, já que os dois eram muito fracos e pequenos e precisavam compensar com a ferocidade. Eu sou uma metamorfose ambulante. Adaptar e destruir. Ao longo dos anos, o Kha'Zix ganhou fama por toda Valoran por ser um predador que caça de forma extremamente agressiva e sempre procurando por presas cada vez maiores. Evoluir e superar. E para você ter uma ideia de como o Kha'Zix se adapta, esse corpo em forma de louva-a-Deus não é por acaso. Os louva-deuses são assassinos naturais. Eles conseguem caçar bichos muito maiores do que eles e que vão desde peixes até pássaros, com seu corpo adaptado para nadar, escalar e voar. Atacar pelos Louva-a-Deus é ridículo, é E o bote é feito com pinças que travam mecanicamente na caça. Então imagina que passou anos de processo evolutivo para desenvolver a melhor estrutura de caça do corpo do Kha'Zix, mas ainda não é perfeita. Eles não conseguem me acompanhar. O Rengar, que estava tomado pelo desejo de ser reconhecido pelo pai, ele foi caçar a criatura do vazio. Uma recompensa à altura. Aproveitando o momento de distração quando o Kha'Zix estava se alimentando, ele deu um bote com as suas garras e lâminas, rugindo bem na cara do ceifador. Encontrei você, aberração. Mesmo sendo surpreendido e o monstro do vazio vendo o seu sangue pela primeira vez, num movimento rápido ele cravou as suas pinças no olho do seu adversário. Sinto uma presa respeitável. A batalha durou até o amanhecer, e no final, bem próximos da morte, eles se afastaram como se declarassem um empate temporário, aguardando por uma revanche, com o Rengar sem um olho para ele não se esquecer dessa luta, e o Kha'Zix com a sua carapaça aberta e sangrando, para ele nunca esquecer que um dia ele se tornou caça. Nunca volte de mãos vazias. Ué, o que seria isso do Kha'Zix com a carapaça dele aberta? É isso daqui? Pô, mas isso daqui é o normal de uma baratinha, não? De um bichinho que ele é? Não, não, Dog. Só rasgado mesmo? E a ult aprimorada? O peito rasgado? Tem isso nas imagens dele? É toda essa pele dele? Não tá representado aí. Ah. É porque, tipo assim, o olho do Rengar é característico dele, né? Ele tem um olho lá. Um funciona e o outro não, é um fato isso, mas o Kha'Zix... Ele se tornou caça. Nunca é tipo rasgar o teu peito no meio, assim. Ao voltar para a tribo de mãos vazias, o Rengar foi severamente repudiado pelo pai, mas enquanto o Poljaf falava sem parar, o Rengar observava que a tenda dele era repleta de troféus empoeirados e antigos, mostrando que o Poljaf não era mais um caçador há muitos anos. O Rengar se cobriu de ódio por perceber que o Poljaf era um hipócrita com medo de enfrentar a criatura do vazio com as próprias mãos, mas que recusava o filho que lutou contra a criatura no lugar dele. O Rengar então percebeu que essa tribo não merecia ele, que desde pequeno sempre teve que lutar mais do que todos os outros para superar as dificuldades e ainda assim nunca teve reconhecimento nem do pai nem de nenhum dos Quilash. Então ele avançou para cima do pai e com um movimento ele rasgou por inteiro, do pescoço até o estômago. Você teve uma morte honrada e eu um belo abate. Os Quilash mais violentos da tribo, ao verem o que o Rengar fez com o pai, eles finalmente reconheceram ele como um verdadeiro caçador. Mas o Rengar não se importava mais com isso. Ele não precisava da aprovação dos Quilash. Então ele foi embora, deixando para trás o troféu do seu pai, porque ele não considerava o Poljaf um abate digno de ser lembrado. Um verdadeiro caçador nunca descansa. Dali ele partiu atrás da criatura Kha'Zix, buscando vingança pelo seu olho perdido. Então, matar o ceifador do vazio se tornou o novo objetivo de vida dele. Não para honrar os Quilash, mas pela sua satisfação própria. Outra peça para minha coleção. Mas antes de finalizar, eu quero esclarecer a relação entre a Nidalee e o Rengar. Não existe nenhuma informação nas lores, nem nada declarado pela Riot Games sobre a relação entre eles, além de que os dois repudiam a tribo dos Quilash, que era do Rengar.
A Nida por ter perdido a mãe e o Rengar por sentir que a tribo não merece a liderança dele. Também existe alguma relação entre o Gnar e o Rengar. Possivelmente é no conto Caçador Caçado do Gnar, onde seria o Rengar relatando de que ele tá caçando alguma criatura gigantesca, mas só encontra um Yordle pequenininho atrapalhando a caçada dele, até que aquele Yordle pequenininho vira um Mega Yordle. Então ele percebe que ele cometeu um grave erro. Esse pode ser um relato do Rengar das primeiras experiências de caçada dele, né, quando ele ainda era muito inexperiente. E também as florestas de Kumungo, que faz divisa com Shurima e é por onde os Kilashi, a Nidalee, o Rengar, a Zyra e a Neeko vivem. Essa floresta faz parte do Império de Ixtal, da Kiana, onde eu ainda vou explicar a história dela. Aqueles que encontram Ixtal não sobrevivem pra falar inclusive é uma sobre ela. boa vermos sobre ela, tá? É uma boa vermos sobre ela. Kiana é muito foda.